encurralados. De um lado, o vasto e intransponível Mar Vermelho. Do outro, o exército mais poderoso do mundo antigo, os carros e cavaleiros de Faraó, avançando implacavelmente para massacrá-los. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão, clama em desespero. E no meio do caos, um homem, Moisés, ergue seu cajado sobre as águas. E então, o impossível acontece. Um vento oriental fende o mar, criando muralhas líquidas e um caminho seco, onde antes havia apenas a morte certa. Quem era este homem, capaz de comandar os elementos em nome de Deus? Como um príncipe do Egito se tornou o libertador de escravos? Para entender o poder que emanava daquele cajado e a jornada de fé e falha que moldou o homem que o empunhava, precisamos voltar 80 anos no tempo. Há um decreto de morte lançado sobre os recém-nascidos hebreus e ao choro de um bebê escondido em um cesto de junco, à deriva nas águas do Nilo. O livro de Êxodo começa com Israel gemendo sob a escravidão no Egito. Um novo faraó, que não conhecia José, temia o crescente número de hebreus e impôs sobre eles trabalhos forçados e, finalmente, um genocídio. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no Nilo. Nesse cenário de terror, nasceu um menino da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, ela o colocou em um cesto betumado e o deixou entre os juncos na margem do rio, com sua irmã Miriam vigiando de longe. A providência divina agiu de forma extraordinária. A própria filha de Faraó encontrou o bebê e, movida por compaixão, decidiu adotá-lo. Por sugestão de Miriam, a própria Joquebede foi chamada para amamentar e criar seu filho, agora sob a proteção da princesa. Ele foi chamado Moisés, tirado das águas. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, educado em toda a sabedoria e poder da corte de Faraó. Ele tinha acesso aos privilégios, ao conhecimento e à influência. Mas em seu coração, a identidade hebraica pulsava. Aos 40 anos, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, sua ira se acendeu. Em um ato impulsivo de justiça distorcida, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, descobriu que seu ato era conhecido. Temendo por sua vida, Moisés fugiu do Egito. O príncipe se tornou um fugitivo, exilado na terra desértica de Midian. Ali, longe do poder e da glória do Egito, Moisés viveu por 40 anos, como um simples pastor de ovelhas. Ele se casou com Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian, e teve filhos. Parecia que seu destino grandioso havia sido abortado por seu próprio erro. Mas era no silêncio do deserto, no anonimato do pastoreio, que Deus estava forjando o caráter do futuro libertador. Foi ali, no Monte Horebe, o Monte de Deus, que ocorreu o encontro que mudaria tudo. Uma sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ao se aproximar, Moisés ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome. A ordem era clara: voltar ao Egito e libertar seu povo. A reação de Moisés não foi de prontidão, mas de profunda inadequação. Quem sou eu para ir a Faraó? Ele argumentou. Ele questionou sua capacidade, sua autoridade, sua eloquência. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ele pediu sinais, e Deus, pacientemente, respondeu a cada objeção. Deu-lhe poder para transformar seu cajado em serpente, para tornar sua mão leprosa e depois sã. E o mais importante, revelou seu nome memorial. Eu sou o que sou, o Deus autoexistente, eterno e fiel à sua aliança. Mesmo relutante com seu irmão Arão designado como seu porta-voz, Moisés obedeceu. Aos 80 anos, ele retornou à terra que havia fugido, não mais como um príncipe ou um fugitivo, mas como o embaixador do Deus Todo-Poderoso. A confrontação com Faraó foi um duelo épico de vontades.
Deixa ir o meu povo, dizia Moisés em nome do Senhor. E a resposta de Faraó era um desafio arrogante. Quem é o Senhor? Para que obedeça à sua voz. Então, começaram as pragas. 10 golpes devastadores sobre o Egito, cada um deles não apenas um ato de juízo, mas um ataque aos deuses egípcios. As águas do Nilo se transformaram em sangue, humilhando o deus Hapi. A praga de rãs, de piolhos, de moscas, a morte do gado, as úlceras, a saraiva de fogo e gelo, os gafanhotos que devoraram tudo, a escuridão palpável que cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, Faraó endurecia mais o coração, numa teimosia que selava o destino de sua nação. Seus magos tentaram imitar os milagres, mas logo tiveram que confessar: isto é o dedo de Deus. A 10ª e última praga foi a mais terrível. À meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e feriria todo o primogênito, desde o filho de Faraó até o filho do servo e até as primeiras crias dos animais. Mas, para Israel, Deus proveu um escape: a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais das portas. Onde o anjo visse o sangue, ele passaria por cima. Naquela noite fatídica, enquanto um grande clamor se levantava no Egito, Israel estava protegido pelo sangue. E finalmente, Faraó, quebrado, não apenas permitiu, mas implorou para que eles saíssem. Após 430 anos, a escravidão havia terminado. O êxodo havia começado. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, Israel marchou. Mas a liberdade foi brevemente ameaçada. Faraó, novamente endurecido, se arrependeu de ter deixado seus escravos partirem e os perseguiu com todo o seu exército. Foi então, às margens do Mar Vermelho, que ocorreu o gancho de nossa história. O milagre da divisão das águas, a travessia em terra seca e a destruição completa do exército egípcio quando as águas retornaram. A libertação foi selada com um cântico de vitória, liderado por Miriam. A jornada no deserto, no entanto, seria uma prova de fogo para a fé de Israel e para a paciência de Moisés. O povo murmurou por falta de comida, e Deus enviou o maná do céu. Murmuraram por água, e Moisés feriu a rocha em Horebe, e águas jorraram. Foram atacados pelos amalequitas, e enquanto Josué lutava, Moisés intercedia no monte com os braços erguidos. No Monte Sinai, Deus desceu em fogo e trovões para fazer uma aliança com seu povo. Moisés subiu para receber a lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mas enquanto ele estava na presença de Deus, lá embaixo, o povo, liderado por Arão, construía um bezerro de ouro, trocando a glória do Deus vivo pela idolatria do Egito. A ira de Moisés foi tremenda. Ele quebrou as tábuas da lei, mas sua intercessão foi ainda maior. Ele se colocou na brecha, disposto a ser riscado do livro de Deus para salvar o povo. Por 40 anos, Moisés liderou aquele povo teimoso pelo deserto. Ele recebeu as instruções para construir o tabernáculo, a morada de Deus no meio do acampamento. Ele enviou 12 espias para a terra prometida e sofreu com a incredulidade do povo, diante do relatório negativo de 10 deles, o que resultou na sentença de vagarem por 4 décadas até que toda aquela geração morresse. Ele enfrentou rebeliões, como a de Corá. E ele mesmo, o homem mais manso da terra, em um momento de ira e desobediência, feriu a rocha em Meribá, em vez de apenas falar a ela, como Deus havia ordenado. Por causa disso, Deus o sentenciou. Ele veria a terra prometida, mas não entraria nela. Ao final dos 40 anos, Moisés reuniu o povo nas planícies de Moabe. Ele relembrou toda a jornada, reentregou a lei, o livro de Deuteronômio, e preparou a nova geração para a conquista sob a liderança de Josué.
Ele abençoou as tribos e então subiu ao Monte Nebo. Ali, Deus lhe mostrou toda a terra prometida, a herança pela qual ele havia lutado e sofrido por tanto tempo. E ali, aos 120 anos, com os olhos ainda brilhantes e o vigor intacto, Moisés, o servo do Senhor, morreu. Seu sepulcro nunca foi encontrado. Sua vida é a história de um homem tirado das águas para libertar um povo, um legislador, um profeta, um intercessor, um líder que falou com Deus face a face e que, apesar de suas falhas, permanece como um dos maiores heróis da fé, um tipo de Cristo apontando para o verdadeiro libertador que viria. Se a saga épica de Moisés, com seus milagres, suas lutas e sua fé, te inspirou, por favor, nos ajude a compartilhar estas histórias poderosas. Deixe o seu like para que o YouTube mostre este vídeo a mais pessoas e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas jornadas bíblicas. A vida de Moisés é cheia de momentos inesquecíveis. Comente abaixo. Qual evento na vida de Moisés mais te marca? A sarça ardente, a travessia do Mar Vermelho, o recebimento da lei ou sua intercessão pelo povo? E, por fim, o mais importante. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. A história de Moisés é um testemunho eterno da fidelidade de Deus em libertar seu povo e guiá-lo através de qualquer deserto. Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.